É isso mesmo que você viu aí, aprendi inglês muito cedo e não é segredo nenhum. Não foi uma fórmula mágica. Eu não vou ficar aqui mentindo pra você falando que eu inventei um super método revolucionário. Eu era uma criança, cara. Eu só fazia o que me dava na cabeça. Beleza? Antes de eu contar essa minha história, deixa o seu like, se inscreve no canal, roda a vinheta e vamos lá. Yo, what up, it's your boy Nick Pereira, welcome to my channel. Como que eu fiquei fluente em inglês tão novo? Tudo começou lá em 2008, mais ou menos, que eu lembro que eu recebi o CD do Black Total. Era 2008? Era antes ainda, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe me deu o CD do Black Total, Black 2000, alguma coisa assim. Tinha aquela música do R. Kelly lá com o Ja Rule. If it wasn't for the money, car, the movie, stalling, Jews and all the things I got. Aí eu lembro que, mano, eu fiquei empilhado e depois eu me mudei de onde eu morava, cidade que eu moro hoje em dia, e as escolas era todo mundo dançando no intervalo, era Chris Brown e o rap foi abraçado por todo mundo, o inglês ficou... Mas era aquele embromation, né? Ninguém falava, ninguém tinha super interesse em aprender o idioma. Mas eu tinha me apaixonado pela música, pelo idioma, eu achava muito da hora, só que eu também não entendia, né? E eu não tinha, tinha menos de 10 anos, ainda não tinha aquela sacada de vou estudar isso aqui. Mas quando chegou os meus 12 anos de idade, eu ganhei meu computador. E aí veio a internet de escada, que você era da telefônica, que você ligava a internet, desligava o telefone, aquela porcaria pra você entrar na internet. E eu comecei aos poucos a conseguir estudar sozinho. Entrei num cursinho, né? Porque era um cara que veio lá da Europa e ele acabava ensinando inglês aqui, mas era somente 2 horas por semana. Eu estudava muito na minha casa por conta, né? Não exatamente as matérias que ele me passava, coisa que eu queria mesmo. Não via o inglês como uma obrigação, como eu tenho que aprender inglês. Então eu pegava muitas das músicas, que eu adorava as músicas, colocava no YouTube, colocava o lyrics, colocava em slow motion e ficava lá, mano. Colocava no Google Tradutor, porém um Google Tradutor, ele ensina de uma maneira... Não é que ele ensina, ele não foi feito para ensinar, ele foi feito só para traduzir. Só que o inglês, o idioma inglês, ele não é baseado em palavras vazias, entendeu? Esse é o negócio de quando alguém falar para você que vai te ensinar 1.200 palavras mais ditas pelo americano e você já vai estar fluente. É uma mentira, porque o inglês ele é muito carregado de história. Todo dia uma música lança e uma gíria fica baseada naquela música. Uma gíria muito conhecida hoje em dia pela geração Z é a tal da Blue Pill, que é baseada no filme Matrix. Em português a gente não tem isso, mas os Estados Unidos ele gera isso. Uma música gera uma gíria, um filme gera uma gíria e não sei o que gera uma gíria. E quando você joga no Google Tradutor, ele vai colocar a forma literal daquela palavra, o que ela foi feita para significar, mas no dia a dia ela não significa. E essa foi a minha sacada principal na hora de aprender inglês, que foi descobrir o Urban Dictionary, que é um dicionário urbano que tem aí no Google se você colocar. E ele é igualzinho ao dicionário, ele vai ter lá a gíria, e embaixo ele vai ter as frases com as quais você pode utilizar essa gíria. Você vai saber o significado dela com um contexto. Não vai ser uma coisa vazia assim que você coloca no Google Tradutor, ele traduz e às vezes dá uma desconcordância muito absurda. Não sei se existe essa palavra, desconcordância. Acho que existe. Essa foi a minha primeira sacada. A segunda sacada, depois de música, Google Tradutor, né, e descobrir esse Urban Dictionary, foi quando eu troquei todas as legendas dos filmes que eu assistia, filme legendado. Nunca gostei de filme dublado, me parecia muito falsa a atuação, a boca fala, a voz sai de outro jeito. E eu coloquei todas as legendas em inglês. E como eu já tinha uma certa noção pelas músicas que eu já traduzia ali e acompanhava, né, isso já me ajudou muito, porque você conheceu aqui um termo, uma frase completa. Aí você passou para o próximo nível. Você entendeu quando você vê alguém falando aquilo, sem ser uma música, que uma música é praticada, pipipi, a série também é, mas quando você vê aquilo sendo dito assim em um contexto, numa conversa, mano, é uma satisfação absurda. Você fala, caramba, velho, evolui pra caramba. E eu pegava essas séries, filmes, tudo legendado com a legenda em inglês, pegava as palavras que eu não sabia, né? E depois eu ia pesquisar. Aí já fica mais fácil. Quando você já tem uma bagagem, você já sabe como significa um verbo, por que o verbo está no começo da frase, o que é um phrasal verb. Você sabe essas coisas? Aí, mano, depois disso aí daí é só aprender palavra mesmo e aprender a montar suas próprias frases. Beleza? Resumindo, já
falei como aconteceu comigo e como você mesmo pode fazer. Você tem um celular, você tem um computador, fica muito mais fácil do que antes, que a internet era de 32 KB. Outra ferramenta que as pessoas usam é o tal do Anki, eu nunca usei, que é o tal de flashcard, onde você tem a tradução ali do lado, você faz os negócios, pesquisa aí no YouTube que vai ter gente que aprendeu dessa maneira que vai conseguir te ensinar melhor, mas pra mim ficar decorando assim o negócio sem contexto, sem interação, sem ver uma conversa, sem ver uma música, eu não consigo, eu não gosto desse sentimento de obrigação. E eu acho que esse sentimento de obrigação de eu preciso falar inglês porque todo mundo fala que eu preciso falar inglês é o que atrapalha bastante. O que me ajudou muito foi gostar do inglês, em vez de ter esse sentimento de obrigação. Beleza? Então, por hoje é só. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, segue no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição e até a próxima. Fechou? É nóis!